Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Deixa eu fazer aqui mais um teste no áudio para ver se está tudo ok para a gente dar continuidade. Aliás, dar início, né? Vamos dar início ao nosso momento de ensino. Bom, tá tudo ok? Deus abençoe a todos grandemente. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E estamos aqui todas as sextas a partir das 18h30. Estamos em uma maratona apocalíptica. Estamos aprendendo do livro do Apocalipse, mais precisamente a interpretação do mesmo, sendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos interpretando agora o capítulo de número 14 de Apocalipse. Meus amados, no ensino passado nós fizemos a interpretação do verso de número 10 e paramos aí. Hoje nós vamos dar continuidade e concluir o capítulo de número 14, para na próxima ocasião nós iniciarmos o capítulo de número 15, tá? No capítulo de número 10, eu quero até fazer a leitura que já foi interpretado no ensino anterior, mas para dar continuidade, né, vamos fazer a leitura do 10 novamente, tá? Que diz assim: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós já falamos sobre a mistura do vinho, já falamos sobre isso, né? E falamos já o que o verso está querendo dizer, né? Mas aqui no final do verso diz que eles serão atormentados diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está falando daqueles que tiveram a marca da besta, adoraram a besta, falso profeta, enfim. Ser atormentado com fogo e enxofre diante do Cordeiro e dos santos anjos, eu disse anteriormente que não significa que diante dos anjos e do Cordeiro vai ter ali pessoas sendo atormentadas e eles assistindo aquele tormento e ali constantemente, continuamente, sempre será assim. Não é isso que o texto está querendo dizer. Ele está dizendo que que o Cordeiro e os anjos vão presenciar aquele momento, aquela ocasião. Não que eles vão ficar eternamente ali assistindo pessoas sendo atormentadas. Não é isso que o texto diz, tá? Mas que eles estarão presenciando aquele acontecimento naquele exato momento. Aí entra o verso de número 11, que diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, os que adoraram, né, a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Neste trecho, neste verso aqui de número 11, fala da fumaça do tormento. Essa fumaça do tormento, literalmente o tormento, serão atormentados por chamas, né, e obviamente será fumaça. Lembra do capítulo 16 de Lucas, onde Jesus ele fala sobre o rico e Lázaro? E o rico ele estava sendo atormentado em uma chama. E ele até pede, né, para que Abraão deixasse Lázaro pingar uma gota de água na sua língua. O tamanho era o tormento do rico. Então esta chama é a chama de tormento. É a mesma chama, aparentemente, né, não vou falar que é literalmente a mesma chama ali, mas é do mesmo tipo da chama que atormentava o rico lá. É essa chama aqui que vai atormentar os que adoraram a besta e o falso profeta. Note que o rico ele está no Hades, tá, que é o inferno, e aqui a besta, o falso profeta e aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, Apocalipse capítulo 20, verso de número 15, já é o lago de fogo. Mas não devemos esquecer, lá no verso de número 14 do capítulo 20 de Apocalipse, que o lago de fogo ele vai receber o inferno. O inferno será jogado dentro do lago de fogo, tudo vai se tornar praticamente uma coisa só, tá? Então, neste verso de número 11 diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, ou seja, há um tormento eterno aqui, ó. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal da besta. Então, aqui está falando de um sofrimento eterno. Eu disse na pregação do culto de domingo que algumas pessoas, alguns estudiosos por aí, pregadores, pastores, obreiros,
tem ensinado que o inferno ele não é eterno, que a chama não será eterna. Mas Jesus disse que a chama ela é eterna, que o bicho ele nunca morre, tá? Que fala de consumir ali, tá falando de consumir, de estar constantemente consumindo, tá? E neste verso aqui de número 11, é claro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E ainda o texto diz que os que adoraram a besta e o falso profeta, né, que tiveram a marca da besta, eles não têm repouso nem de dia nem de noite. Eu não sei você, mas falar de uma fumaça que sobe para sempre, de pessoas que não terão repouso nem de dia nem de noite, tá na cara que isso daqui está falando de algo constante, contínuo. Não está falando de algo que terá um fim. Por isso a chama que Jesus fala é eterna, tá? Mas por que eterna? Você não vai não queimar ninguém eternamente? Então a chama não tem necessidade de ser eterna, né? Essa seria a verdade. Mas muitas pessoas têm ensinado por aí que o inferno ele não é eterno, que o fogo não é eterno. E isso tem incentivado pessoas a continuar vivendo a sua vida de acordo com o que ela quer, porque o inferno não é eterno mesmo. Então, tipo, morri, vai acabar tudo e acabou, pronto. E na verdade não é assim, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala de um sofrimento eterno. Inclusive, Apocalipse capítulo 20, verso número 15, fala de um sofrimento eterno. É o sofrimento eterno, tá bom? Vamos lá, verso de número 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O verso de número 12, capítulo 14 de Apocalipse, na verdade é um contraponto ao verso anterior, tá? Aqui é um contraste, porque no verso de número 11 fala daqueles que serão atormentados de um tormento eterno. Aí o verso de número 12 já fala dos santos, né, salvos em Cristo, que guardaram a fé, né, que permaneceram nos caminhos de Deus, guardaram os mandamentos de Deus e a fé. Então note que aqui é um contraste. O autor aqui está colocando propositalmente um contraste, um contraponto, mostrando, ó, tem esse lado aqui da moeda, que é o lado de sofrimento e perdição, mas existe um outro lado de salvação, que é o lado de vida eterna. É para isso que está servindo o verso de número 12 aqui, para fazer um contraponto, um contrapeso aqui em relação ao verso de número 11, tá bom? Versículo de número 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Mas aqui o texto diz que desde agora morrem no Senhor. Esse desde agora, ele poderia denotar tanto aquela ocasião, aquele momento em que João está tendo a revelação ali na ilha de Patmos, como também o momento ali da perseguição. Porque aqui no verso de número 11, note que os que receberam a marca da besta, que vão ser atormentados, eles não foram perseguidos. Na verdade, eles foram os perseguidores. Porque junto com o anticristo ali, eles vão perseguir aqueles que vão estar voltados ao Senhor. Né? Lembrando que a igreja do Senhor já foi arrebatada aqui, tá bom? A igreja de Jesus Cristo foi arrebatada, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e depois inicia o período da grande tribulação, e é isso que nós estamos lendo aqui, interpretando, está dentro do período da grande tribulação, tá? E aqui no verso de número 12 que diz que o verso de número 12, não, o verso de número 11, né? Que diz que aqueles que adoraram a besta, falso profeta, receberam a marca, vão sofrer eternamente, já é pós-período da grande tribulação, tá bom? Então o verso de número 12 é o contraponto que eu mencionei, e o verso de número 13 está falando desde agora, ou seja, aqueles que desde agora morrem em Cristo são bem-aventurados. Esse desde agora pode estar denotando que é o momento da perseguição, tá? Então iniciará uma grande perseguição contra aqueles que ficaram na terra, que não vigiaram, enfim, não foram arrebatados, mas se voltaram a Deus, à vontade do Senhor, se arrependeram dos seus pecados, eles serão perseguidos, e Israel será perseguido também, tá? Os que morrerem neste período são bem-aventurados,
Obviamente que morreram em Cristo, né? Quem morreu antes também, todos que morreram em Cristo são bem-aventurados, essa é a verdade. Mas aqui está usando a expressão desde agora, tá? Então não podemos nos esquecer desta expressão. Aqui ainda diz, né, neste mesmo verso de número 13, que as obras vão seguir estes. Essas obras vão seguir, ele está falando o quê? Do galardão. Porque Paulo, lá em Coríntios, ele fala sobre o galardão e a obra, né, que ela vai ser provada no fogo. Se for obra de feno, obra de madeira, enfim, vai ser jogada no fogo. Se a obra ela conseguir resistir ao fogo, então tem galardão. Não resistir ao fogo, não tem galardão. Tá? Então a obra que os seguem aqui está falando do galardão. Então aqueles que decidiram não se curvar ao anticristo, não viver a vontade do diabo, permaneceram firmes, foram mortos, foram martirizados, sofreram perseguição, estes vão ter o seu galardão. Então a obra vai seguir eles. Tá? Verso de número 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O verso de número 14 está falando literalmente de Jesus Cristo, tá? Nos versos anteriores, então, que nós lemos aqui, fala dos perdidos que vão ser atormentados eternamente. Fala dos salvos, né? Daqueles que guardaram, né, o mandamento e a fé, os salvos em Cristo. Aqui não está falando da igreja, que a igreja já foi arrebatada, é a noiva do Cordeiro, está participando das bodas do Cordeiro lá no céu, tá? Mas aqui o verso de número 14, ele dá deixa eu ler aqui de novo aqui. Ah, tá. Ele dá um pulinho para trás aqui. Por quê? Porque nós acabamos de falar das pessoas, dos condenados atormentado eternamente. E acabamos de falar dos salvos, porque não se renderam ao anticristo, à besta, ao falso profeta, né? E a marca da besta. Só que agora o verso de número 14, ele dá um pulinho para trás. Porque o verso de número 14, ele vai falar de um acontecimento que vem antes da condenação dos ímpios e antes da salvação dos justos, aqueles que guardaram a fé, que guardaram os mandamentos de Deus, tá? Então aqui tem um degrau, aqui o autor, né, João, o apóstolo, ele desce um degrau aqui, tá? Então ele retrocede. Então note que a cronologia, ela, digamos assim que ela está bagunçada, tá? Para você entender, na verdade ela está bagunçada mesmo. Bom, vamos lá, verso número 14, né, que eu li. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Este, semelhante ao filho do homem, é literalmente Jesus Cristo. É exatamente o que Daniel teve de visão, né? Praticamente, foi bem semelhante à visão de Daniel aqui. Daniel também viu isso, né? Não falando da foice em si. Foice você vai encontrar lá no livro de Joel, né? O profeta menor Joel. Você vai encontrar falando sobre a foice. Como nós não estamos aqui trazendo uma interpretação dentro da escatologia propriamente dita, então a gente não vai ficar recorrendo a outros textos da Bíblia, porque para a interpretação dos versículos do Apocalipse não há tanta necessidade. Se fosse um conteúdo mais escatológico, obviamente que a gente faria isso. Não é o caso aqui. Nós só estamos interpretando os versos do Apocalipse, tá bom? Verso de número 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz. Que templo é esse? É o templo de Deus no céu. Não é o templo de Jerusalém na terra, tá bom? Não é. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Está falando de Jesus Cristo. Lança tua foice cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Esse anjo que sai do templo e fala, aquele que está sentado na nuvem, que é Jesus Cristo, ele não está dando ordem nem comando a Jesus, tá? Seria ilógico, tá? Uma criatura dá ordem de comando ao Criador, né? A Deus. Então ele não está dando uma ordem de comando, ele não está mandando, tá? Ele está apenas dizendo para ele, tá na hora já de ceifar. É tipo isso, entendeu?
digamos que eles estão conversando, seria mais ou menos isso. Mas não está mandando, não, nada a ver. É um anjo aqui, saindo do templo de Deus, que está no céu, e quem está ouvindo a voz do anjo é aquele que está sentado na nuvem, que tem a foice aguda, que é Jesus Cristo, tá? Este verso aqui de número 15, né, que fala da foice, essa foice é para a cega, tá? Haverá uma cega aqui. Verso de número 16, ó. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. Essa daqui é a primeira cega. Existem duas cegas no capítulo de número 14, a gente vai ver isso já. Essa é a primeira cega. A primeira cega é feita por Jesus. Esta cega é a cega dos salvos. Jesus, ele cega os salvos. Cega aqui, amado, não é de cega com C, tá? De cegar, tirar a visão, tá? É cega com S, tá? É de colheita, tá? De colher, tá bom? Tô falando cega aqui, né? Alguém ouvindo pode falar, tá, vai cegar eles, vai furar os olhos deles e tirar a visão. Não é isso. Não é cega com C. É cega com a letra S. Está falando de colheita, tá bom? De colher. Então, essa daqui é a primeira cega. Quem faz a primeira cega é Jesus, tá? E essa cega é dos que não adoraram a besta e o falso profeta. Alguns dizem que é Israel, está cegando Israel. Outros dizem que está cegando o povo de Deus, o remanescente, né? Aqui de cristão, juntamente com Israel. O verso ele não é claro. Não dá para saber se a cega é só Israel, ou se é Israel mais o povo cristão, ou se é o povo cristão e não Israel. O verso ele não é claro. Mas o que nós podemos compreender aqui, que esta cega, ela é efetuada no período da grande tribulação, mais precisamente na batalha do Armagedon, tá? Então ocorre a grande tribulação, no final, as 3 últimas semanas e meia, né? Que são os 3 últimos anos e meio, que é a perseguição do anticristo, que ocorre toda a grande tribulação, propriamente dito, né? O toque das trombetas e tudo mais, tá? É neste período aqui, nessa época aqui, que Satanás ele vai se voltar contra Israel, reunirá um grande exército. Essa é a chamada Batalha do Armagedon. E na Batalha do Armagedon, então, o Senhor Jesus ele vai aparecer para poder vencer Satanás e o exército inimigo. A gente sabe da história, sabe que Satanás será preso por 1000 anos. A gente vai falar sobre isso bem adiante, tá? E quando isso ocorrer, quando Jesus aparecer para executar o seu juízo contra Satanás, contra todos aqueles que se levantam contra Israel na Batalha do Armagedon, haverá então a primeira cega. Essa primeira cega aqui é a cega dos salvos. Como eu disse, não dá para saber se é Israel, ou se é o povo cristão, ou se é só o Israel e o povo cristão, ou se é só o povo cristão, não dá para saber. Mas são salvos, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que o verso de número 16, tá? Agora vem o verso de número 17, ó. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então note que no verso que nós lemos aqui de número 15, quem tinha foice... no verso de número 14 que nós lemos, quem tinha foice aguda era Jesus. E ele executa a primeira cega, que é a cega dos salvos. Só que no verso de número 17, há um anjo que também tem uma foice para a cega. E este anjo aqui, ele tem o poder de juízo mesmo, de executar o juízo de Deus. Então aqui já é um anjo com uma foice, tá? Não vamos confundir com o verso de número 14, que é o próprio Jesus. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Verso 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha na terra, porque as suas uvas estão maduras. Então note que houve a primeira cega, Jesus e salvos. Agora haverá uma segunda cega, só que essa cega não é Jesus quem faz, é um anjo, tá?
A primeira parte do verso diz: e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. O que significa isso, poder sobre o fogo? Que nós entendemos aqui que é um anjo que tem o poder de juízo, né, de executar os juízos de Deus através do fogo. Talvez seja um dos anjos que executou os juízos de Deus ali dentro das trombetas e tudo mais. Não dá para falar que é o mesmo porque a Bíblia não diz, né? Mas é um anjo que tem um poder de executar o juízo de Deus através do fogo, ok? Aí este anjo, ele fala com um outro anjo que tem uma foice aguda. Aí saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice sobre a vindima e os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Então esse anjo fala para um outro anjo que tem a foice aguda. Então note que dentro deste capítulo nós estamos encontrando anjos que são executores do juízo de Deus, tá? E este anjo que com a foice aguda também vai executar o juízo de Deus. E ele vai fazer a segunda cega. Qual é a segunda cega? A segunda cega é a cega dos condenados. São os que serviram a besta, o falso profeta, que adoraram eles e que tiveram a marca da besta, tá? Então você vê que aqui teve um salto, um retrocesso. Então você viu que a gente começou falando sobre aqueles que estarão sofrendo eternamente, os salvos em Cristo. E aí, de repente, o apóstolo aqui, o autor, ele retrocede, começa a falar da execução, né, da condenação que levou eles àquele sofrimento eterno. Então a gente falou do sofrimento eterno para depois falar de como eles chegaram até o sofrimento eterno. É isso que a Bíblia faz, é isso que o Apocalipse faz. É por isso que nós temos que interpretá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, porque a cronologia aqui ela é desse jeito mesmo. Verso de número 19 que nós lemos, não, o 18, né? Isso, nós lemos o 18. Então essa é a segunda cega, dos que adoraram a besta ali, faz parte da batalha do Armagedon, né? Então haverá a segunda cega. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha. Verso 19, tá? E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar aqui é a execução do juízo de Deus em figura ao lagar dos tempos bíblicos. Então vamos lembrar que o lagar dos tempos bíblicos era algo geralmente escavado no solo, né? Onde se jogavam ali as uvas e as pessoas ali pisavam sobre as uvas e o líquido que escorria das uvas, né, aquele mosto escorria para um outro lugar, né, um outro reservatório, e então tinha ali o suco da uva que posteriormente viraria vinho, né? Então o lagar era literalmente um lugar onde se pisava as uvas para poder tirar o suco da uva, tá? Isso nos tempos bíblicos. Aqui Deus traz isso como figura, né? Ali revelando o Apocalipse para o apóstolo João. As pessoas dos tempos bíblicos entendiam isso claramente, né? Nós entendemos hoje através de estudos, mas eles entenderam por causa que fazia parte do seu dia a dia ali, tá? Então esse daqui é chamado lagar da ira de Deus. Quem são as uvas que vão ser pisadas pelo Cordeiro de Deus? São os condenados que adoraram a besta, o falso profeta, se levantou contra o Senhor, que se levantou contra Israel ali na batalha do Armagedon, enfim. Todos eles serão pisados no lagar da ira de Deus, tá bom? E verso de número 19, né, que nós lemos. Agora o verso de número 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esse é o verso de número 20. O lagar foi pisado fora da cidade. O que significa isso? Que essa ação de Deus, né, no caso ali que vai aparição de Jesus, que vai efetuar o juízo contra todos aqueles que estão contra Israel nesse momento aqui dessa passagem, que é na batalha do Armagedon, isso ocorrerá fora de Jerusalém, tá? Então dentro da cidade de Jerusalém não vai acontecer essa guerra.
é fora. Inclusive, o Vale de Meguido, onde ocorrerá a Batalha do Armagedon, fica fora de Jerusalém, tá bom? É fora, tá? Bom, e ainda o texto diz: e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios equivale mais ou menos uns 300 quilômetros, mais ou menos, né? É mais ou menos, aproximadamente, a extensão da Palestina de norte a sul. Tá? Por incrível que pareça, é basicamente a mesma extensão, de norte a sul da Palestina. Quando ele diz que sangue, né, cadê aqui? E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, alguns escatólogos interpretam isso como sendo literal, que essa extensão aqui será a extensão aonde o sangue daqueles que foram vencidos aqui na batalha de Meguido, né, do Armagedon, que vai ser vencido pelo Cordeiro, que o sangue deles vão se espalhar pela terra, sabe, dentro dessa extensão. Alguns interpretam literalmente. Aí fala sobre freios do cavalo e tal, porque na guerra, nos tempos bíblicos, né, usava cavalo para guerra. Hoje em dia não se usa mais cavalo para guerra. Então nós temos que entender que o livro do Apocalipse foi escrito dentro de uma cultura para uma época, tá? Para que eles entendessem. Nos nossos dias de hoje a gente vai trocar cavalo por outra coisa, né? Tanque, não sei. Quem sabe tanque de guerra, não sei. Mas já não é mais cavalo. Isso a gente sabe, tá? E este sangue aqui pode ser literal, como alguns escatólogos interpretam, só que outros escatólogos interpretam como sendo algo figurativo, apenas para mostrar a crueldade que vai ser ali aquela grande chacina executado pelo juízo de Deus contra todos aqueles que se levantaram contra Israel, que serviram a besta e o falso profeta. A besta eu falo que é o anticristo, tá? O anticristo é a besta que sobe do mar e o falso profeta é a besta que sobe da terra, tá bom? Então é disso que o verso está falando. Agora, se é no sentido literal ou se é no sentido figurado, não importa. Se for no sentido literal, é cruel, muito cruel, a execução do juízo do Senhor. Se for no sentido figurado, também é muito cruel a execução do juízo do Senhor. Ou seja, haverá uma crueldade muito grande na execução desse juízo, tá? E quando a gente fala crueldade, aí a pessoa, então Deus está fazendo uma coisa errada. Não. Deus é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. E essa ação da parte do Senhor ali na batalha do Armagedon é dentro da sua justiça, é dentro da sua perfeição, dentro da sua misericórdia. Deus, Ele não muda. Ele continua sendo misericordioso do mesmo jeito, tá? Então muitas pessoas criam confusão, falam, como que um Deus de amor vai deixar uma pessoa sofrendo eternamente, né? Outros falam, como que um Deus de amor vai criar uma pessoa sabendo que ela vai para o inferno? Amados, a verdade é, a mente de Deus, ela é insondável, é inescrutável. Os critérios que Deus utiliza para as suas ações, primeiro, não compete a nós querermos medir, queremos pesar. Nós nunca vamos conseguir. Essa é a verdade. O bem da verdade é, Deus, Ele é perfeito, Ele é amor e misericordioso. Por mais que Ele seja, em alguns momentos, né, dentro da história bíblica, um Deus irado, um Deus zangado, um Deus, entre aspas, arrependido, né? Um Deus que executa o juízo com aparentemente frieza, isso tudo está dentro da concepção humana. Deus, Ele continua sendo santo, perfeito, amoroso, misericordioso. Deus, Ele não muda, tá? A verdade é que o ser humano, ele não entende Deus, nunca vai entender mesmo, e começa a criar coisas que vão contra as Escrituras Sagradas, né? Por exemplo, falando que o inferno ele não é eterno, ensinando errado, né? Que Jesus ele não vai arrebatar a igreja, que o arrebatamento não vai acontecer, né? Que outros dizem que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. E não faz sentido. Jesus sempre ensinou, vigia, não sabe que hora que vai chegar o ladrão, você não sabe que hora que ele vai aparecer. Jesus falou, vigia.
Se Jesus for vir depois da grande tribulação, não precisa vigiar. Esses versos de Jesus, vigia, vigia, você pode jogar tudo no lixo, não necessita vigiar mais. Porque é lógico. Então, se Jesus vem depois da grande tribulação, igual muitos dizem por aí, então a gente não precisa ir para a igreja nem servir ao Senhor. Vamos esperar acontecer a grande tribulação. Na hora que começar a grande tribulação, a gente corre para os pés de Deus. Já que não vai haver arrebatamento, né? Muitos dizem, não existirá o arrebatamento, Jesus vem depois da grande tribulação. Então, quando começar a grande tribulação, todo mundo corre para o Senhor, passa a grande tribulação e todo mundo é salvo e amém. Então, para que vigiar? Não precisa, né? Se nós olharmos por esse lado. E é isso que o mal quer que você acredite. Para que você não vigie mesmo. Vai falar, então eu vou ficar no mundo, porque não é necessário eu ir para a igreja, porque o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação, então eu vou ficar no mundo. Quando começar a grande tribulação, eu corro para a igreja. E tá tudo certo. Então, pela lógica, seria isso. O que nós fazemos com os textos de Jesus? Que ele disse, vigia. Não sabe que hora o Senhor da casa chegará. Você não sabe que hora o ladrão vai chegar. Jesus disse, se alguém souber que hora que chega o ladrão, vai ficar armado ali esperando o ladrão chegar. Então, não sabe a hora, tá? Jesus disse que nem os anjos no céu. Ele falou, nem eu sei. Ele está falando na sua condição humana, né? Nem eu sei, somente o Pai. É lógico que Jesus, ele sabe porque ele é onisciente. Mas estava falando humanamente, né? Na sua condição humana ali. Que não competia a ele também, né? Ao Jesus humano, não. Ao Jesus humano compete a morrer ali na cruz, né? Ao Jesus Deus compete vir e arrebatar a sua igreja. E ele vai. A Bíblia nos diz que ele vai aparecer nos ares, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ah, mas a Bíblia diz todo olho verá. Isso aí é a segunda vinda, tá? Jesus vai aparecer nos ares, ninguém vai ver, só os arrebatados. Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Amém. Na segunda vinda, depois das bodas do Cordeiro, Jesus vai aparecer nos ares, todo olho verá. Aí ele vem para julgar e para estabelecer o reino milenar. Então não se deixe ser enganado. Jesus vai arrebatar a sua igreja e pode acontecer a qualquer momento. É iminente. Não existe sinal para a iminência. A iminência anula sinais. Eu disse isso na pregação de domingo. E os sinais anulam a iminência. Se é iminente, não tem sinais. Ah, está acontecendo isso e aquilo ou outro. Quer dizer que Jesus está vindo. Não existe sinais para a vinda de Jesus. Não espere acontecer coisas para você acreditar no arrebatamento, estar nos caminhos do Senhor. Não. Jesus vai vir a qualquer momento. Pode vir agora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia, 2 dias, 1 ano, não sei. A qualquer momento. Para a iminência não existem sinais. Os sinais anulam a iminência anula sinais. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir para Deus nos fortalecer, né? Para nós ficarmos firmes e estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então vigia mesmo, porque o Senhor, ele vem. Ora vem, Senhor Jesus. Deus eterno Pai, glorioso Jesus, obrigado por tudo, abençoe tua igreja grandemente, todos aqueles que estiveram a ouvir este ensino, a aprender conosco da palavra do Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor nos concede, ensinamento, conhecimento, entendimento. Abençoa, Pai, tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe cada família, cada lar, cada um neste momento, abençoe, põe tuas mãos, Pai, em cada necessidade, em cada vida, em cada dificuldade, faz o teu milagre. Nos fortaleça nos teus caminhos para a honra e glória do teu santo e adorado nome. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que nós possamos dizer amém. Deus abençoe a todos ricamente. Fica na paz.